quero, antes de lermos o texto no qual nós vamos meditar nesta noite, fazer menção ao culto que nós tivemos hoje pela manhã, na nossa missão Batista em Vila Aurora. Foi um culto abençoado, irmãos. Foi muito bom estarmos ali reunidos, realmente, como o irmão Arnaldo falou, casa cheia, tanto de irmãos aqui como de visitantes. E nós estamos mudando algumas estratégias ali para Vila Aurora, inclusive a mudança no horário de cultos, que tem sido no sábado. Nós agora vamos iniciar uma classe de escola bíblica dominical lá às 9h30 da manhã, aos domingos. O irmão José Roberto Ribeiro vai dar aula na IBD lá pela manhã, e seria bom que todos os membros da igreja fizessem uma visita lá. Quem aqui nunca foi na Missão Batista Vila Aurora? Bastante gente, pelo menos uma vez vá lá, conheça. Aquela missão é sua também, aquela missão é de toda a nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer ali através das nossas vidas. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. Todos encontraram? Lucas, capítulo 17, a partir do 11. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, se conosco neste momento, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações conforme as nossas necessidades. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa também as crianças que estão no culto infantil, que neste momento também estão sendo ministradas com a tua palavra. Que teu Santo Espírito fale ao coração delas também, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o pessoal da projeção colocar a primeira estrofe do hino que nós vamos cantar depois da mensagem, o hino 352. Olha essa pergunta. Uma pergunta: tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar? Próxima tela. Tens desconfiança? Já perdeste a esperança? Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar? Esta é a situação, meus irmãos, desses 10 leprosos. Alguém pode dizer: mas eles não tinham 1000 problemas a enfrentar, eles só tinham um, eles eram leprosos. Mas, irmãos, naquela época, para quem era leproso, isso se multiplicava em inúmeros problemas. Naquela época, ser leproso significava ser excluído da sociedade. Naquela época, não era como hoje, que a lepra tem cura. Hoje nem se fala lepra. Hoje se usa
o termo mais técnico para essa doença, que é a hanseníase, e há tratamento, há cura para essa doença, especialmente se for detectada no início. Mas naquela época não havia cura e as pessoas eram obrigadas a deixarem as suas famílias, eram obrigadas a deixarem suas cidades e viviam em aldeias, viviam em lugares que somente leprosos poderiam viver. E elas eram proibidas de chegar perto de outras pessoas. Elas precisavam falar de longe. Quando alguém se aproximava delas, elas colocavam a mão na boca e gritavam: leproso, leproso, leproso. Elas precisavam alertar as pessoas que ela tinha lepra, para que ninguém fosse contagiado por aquela doença. Então não podia trabalhar, perdia o convívio da família, vivia isolado. E mais ainda, aquele que fosse temente a Deus era considerado cerimonialmente impuro, não poderia entrar no templo, não poderia estar num ajuntamento como este para adorar a Deus. Então, não era um problema só, ele tinha 1000 problemas a enfrentar. Ele tinha desconfiança, ele não sabia quem tinha lepra naquela época qual era o futuro dele, ou imaginava qual seria o seu futuro. O futuro de morte, esperava apenas a morte, uma morte sofrida, porque a lepra, quando não tem tratamento, as feridas vão aumentando, perde-se a sensibilidade nas extremidades dos membros, as feridas vão aumentando, é terrível. A pessoa morre cheia de infecção, cheia de problemas, e o futuro é tenebroso. Vivendo isolados num contexto terrível. Aqueles 10 homens estavam nesta situação. Interessante que eram 10 judeus, 9 judeus e 1 samaritano. Os judeus e os samaritanos não se davam bem. No relato de Jesus conversando com a mulher samaritana, nós temos a informação de que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas interessante que nesse texto, esses 10 homens estavam juntos, 9 judeus e um samaritano. O sofrimento às vezes une as pessoas que não se dão bem para lutarem juntas. Mas esses homens já provavelmente tinham ouvido falar de Jesus Cristo, do poder que ele tinha para curar. E quando eles avistaram Jesus, que estava passando por aquela aldeia, eles de longe, o texto diz, de longe eles clamaram. Eles não podiam chegar perto de Jesus e de seus discípulos, mas de longe eles clamaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles clamaram ao Senhor. E nesse encontro com Jesus, nós podemos aprender quem é Jesus, como Jesus age na vida de uma pessoa, quando essa pessoa clama ao Senhor Jesus. Nós aprendemos nesse texto como Jesus age na vida de uma pessoa que está sem esperança. O que ele espera e o que ele mostra como sair. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos ver que quando uma pessoa clama a Jesus, como esses 10 homens clamaram, Jesus sim se compadece daqueles que clamam. Jesus não passou direto. Jesus parou e falou com aqueles homens. Eles clamaram em alta voz: Jesus, compadece-te de nós. E o texto diz no verso 14: ao vermos, Jesus falou com eles. Jesus olhou na direção deles. Jesus se compadeceu da situação que eles estavam vivendo. Pode ser que você não tenha lepra.
Graças a Deus, provavelmente ninguém aqui tem. Mas pode ser que você esteja vivendo 1000 problemas na sua vida, ou apenas um que vale por 1000. Mas se você clamar ao Senhor como esses 10 homens clamaram, o que Jesus vai fazer é parar e se compadecer de você. Ele vai parar e vai ouvir, porque é isso que o Senhor Jesus faz. Ele se compadece de nós. Não só esses 10 leprosos, mas muitos outros que clamaram ao Senhor, que suplicaram ao Senhor socorro. Nós podemos ver nos evangelhos o Senhor se detinha e parava, e às vezes até a contragosto dos discípulos que estavam com ele, que muitas vezes pediam para as pessoas se afastarem dele, mas ele não, ele parava e ia na direção dos necessitados. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, com as nossas necessidades, e clamamos a Ele, e suplicamos a Ele, para que o poder dele age em nossas vidas, Ele se compadece de nós, Ele olha para nós. Aqueles homens leprosos, excluídos da sociedade, que estavam sofrendo, que não tinham perspectiva de futuro, clamaram a Jesus, e o que Jesus fez ao ouvir-los foi parar e conversar. Jesus se compadece de nós, mas mais do que isso, Jesus, além de se compadecer de nós, Ele opera o seu poder para transformar vidas. Jesus, ao olhar para aqueles homens, disse assim para eles: vão, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Só isso Jesus disse. Eles entenderam a mensagem, porque quando alguém tinha algum problema na pele, seja qualquer problema que fosse da pele, inclusive a lepra, precisava ir até o templo e mostrar para o sacerdote. E se o sacerdote visse que era um problema de pele que fosse contagioso, aquela pessoa era considerada cerimonialmente impura, e ela teria que se afastar das reuniões do templo para tratar daquela doença, e somente depois de curada ela poderia voltar ao templo e, antes de frequentar as reuniões, mostrar novamente aquela doença para o sacerdote, e o sacerdote então é que iria verificar, constatar que ela havia sido curada e liberá-la de novo para as reuniões, para o culto a Deus, para o culto público a Deus. Enquanto isso, ela poderia só cultuar a Deus por si mesma, isoladamente. Quando Jesus disse: vão e mostrem-se para os sacerdotes, eles entenderam que o que Jesus estava dizendo é que, se eles fossem até o sacerdote, eles iriam ser curados. Jesus não disse assim: vocês estão curados, vão até o sacerdote. Exigiu deles uma certa dose de confiança e de fé. Mas Jesus agiu em poder, em favor deles, com o poder, e ordenou que a bênção fosse liberada para a vida deles. E quando Deus tem propósitos nas nossas vidas, meus irmãos, e nós clamamos a Ele, Ele se compadece de nós, e Ele tem todo o poder para transformar as nossas vidas, mesmo para aquilo que nós julgamos ser impossível. Porque vejam, irmãos, hoje alguém pode ter o ego e dizer assim: tudo bem, eu vou ao médico, existe tratamento, existe remédio para isso. Mas naquela época não tinha. A lepra era algo que necessariamente levava a pessoa à morte. Mas quando Jesus disse: vão até o sacerdote, ele estava agindo com poder para fazer o impossível, algo que ninguém naquela época podia fazer. Não existia remédios, não existia antibióticos, não existia nada que pudesse humanamente ser feito para
curar aquela doença, mas Jesus tem o poder para transformar aquilo que aos nossos olhos não tem solução. Então não importa qual seja o tamanho do seu problema, não importa qual seja a dificuldade que você ou eu, que nós estejamos passando. Quando nós clamamos ao Senhor, nós clamamos a um Deus que é poderoso, para o qual não há impossível, que pode transformar qualquer situação. E o que Deus pode falar para nós é o que Ele falou para aqueles homens: vão para o templo e mostrem para o sacerdote. Ou seja, confiem que eu estou trabalhando na vida de vocês. E nós, o que devemos fazer é confiar que Deus vai agir em nosso favor. Aqueles homens então obedeceram ao Senhor, e muitas das bênçãos, irmãos, que nós vamos receber do Senhor, nós vamos receber mediante a obediência. Alguns deles poderiam dizer assim: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me curar. Eu quero ver a minha cura, para depois ir para o sacerdote. Não. O texto diz que aconteceu que indo eles, ou seja, eles obedeceram a ordem de Jesus, indo eles a caminho do templo, a caminho de eles irem mostrar as feridas deles aos sacerdotes, eles foram purificados, eles foram curados. Eles se colocaram no caminho, obedeceram a Jesus e eles foram curados. A obediência, muitas vezes, meus irmãos, é o que falta para nós recebermos a bênção que nós estamos esperando de Jesus. Mas enfim, Jesus tem poder, Ele transforma. E Jesus, Ele espera obediência, mas Ele também espera gratidão quando nós recebemos as bênçãos dele. É muito comum, meus irmãos, nós clamarmos, pedirmos as bênçãos de Deus. E quando nós recebemos as bênçãos, nós nos esquecemos disso. Na hora de pedir, a gente lembra. Todo dia, na hora de agradecer, nos esquecemos. Nos preocupamos mais em nos ocupar daquilo que Deus nos deu do que em agradecer a Ele pela bênção recebida. E é interessante que no meio do caminho, eles indo até o templo, eles foram curados. E aqui diz que apenas um daqueles 10 leprosos voltaram para agradecer a Jesus. Veja, não é que Jesus ficou ali parado, esperando que eles fossem até o templo, mostrarem para o sacerdote que fossem curados. O templo era longe. O dos judeus era em Jerusalém. O do samaritano, provavelmente, era no Monte Gerizim, era num outro lugar. Por isso que o texto fala de sacerdotes, não no singular sacerdote. Porque os judeus adoravam Jerusalém, os samaritanos, provavelmente no Monte Gerizim, eles tinham o templo deles, eram sacerdotes diferentes. Mas é interessante que eles indo ao caminho, eles perceberam já que estavam curados. E em vez de o samaritano ir direto ao templo, ele falou: não, eu estou curado. Antes de ir para o templo, mostrar para o sacerdote, eu vou voltar correndo e vou agradecer a Jesus. O samaritano encheu-se de alegria, do coração de gratidão, e foi agradecer a Jesus, glorificando a Deus pela bênção que ele recebeu. Os outros 9 judeus continuaram rapidinho indo para o templo. O mais importante era chegar em Jerusalém, para mostrarem que estavam curados, para terem a sua vida restaurada, para poderem voltar para a sua família, para usufruírem
da bênção. E se esqueceram que eles poderiam também, junto com o samaritano, voltar para agradecer a Jesus. Então, irmãos, mais importante do que as bênçãos que Jesus pode nos dar é o próprio Jesus na nossa vida. Aquele samaritano entendeu isso e voltou para agradecer. E interessante a pergunta que Jesus faz no verso 17: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O que nós podemos aprender, irmãos, é que toda vez que nós recebemos uma bênção, nós devemos honrar e glorificar o nome do Senhor. No nosso coração deve ter gratidão a Deus. Porque quando Deus transforma as nossas vidas, Ele está usando o seu amor para conosco. Ele está colocando à nossa disposição o seu poder. Ele está transformando, Ele está mudando aquilo que estava nos causando sofrimento para nós termos uma vida diferente. Precisamos, irmãos, aprender essa lição com esse samaritano. Sermos gratos ao Senhor. Mas também temos algo a aprender nesse episódio que Jesus curou os 10 leprosos. Jesus tem muito mais a oferecer do que as bênçãos materiais ou a cura do nosso corpo. Porque veja o que Jesus disse no último verso que nós lemos, do 19, àquele samaritano. E disse-lhe: levanta-te e vai, porque ele havia se prostrado para adorar a Jesus. Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus já não estava falando de cura do corpo, mas Jesus estava falando da cura da alma, da cura espiritual. Então, por causa da adoração que aquele homem estava dando, do reconhecimento que ele estava dando a Cristo, o que Jesus estava dizendo, que a fé dele o havia salvado. Jesus tem muito mais do que nos dar as bênçãos materiais. Ele nos cura, sim. Jesus cura-nos das doenças. Ele nos supre de bens materiais, sim. Estamos agradecidos a Deus pelo emprego do irmão Armando. Estamos agradecidos a Deus por bênçãos que Ele tem derramado e curado vários irmãos no nosso meio. Mas muito mais do que isso, porque essas bênçãos são passageiras, nenhuma delas nós vamos levar para o céu, nenhuma bênção material, mas a bênção espiritual da salvação, ela é para a eternidade. E eu quero dizer aqui nesta noite que sim, se você tem um problema material, Deus tem poder para te suprir na sua necessidade. Se você tem um problema de saúde, sim, Deus tem poder para te curar. E Ele fará segundo a sua misericórdia e segundo a sua soberania os seus propósitos. Mas muito mais do que isso, eu quero dizer que se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem certeza da salvação, o que Jesus tem para oferecer é muito mais do que bênçãos materiais. O que Deus tem para oferecer é o que Ele ofereceu para esse samaritano. Ele tem para te oferecer a salvação da sua alma. Porque assim como Ele disse para o samaritano: vai, levanta-te, a tua fé te salvou. Se você também colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, se você crer no sacrifício de Jesus Cristo, naquilo que Ele fez na cruz para o perdão dos nossos pecados, você também será salvo, terá a vida eterna. Você pode confiar no Senhor para resolver os seus problemas nesta vida, mas você pode também confiar no Senhor
para Ele resolver o problema mais importante do ser humano, que são os nossos pecados. Ele nos perdoa os pecados e nos dá a salvação e a vida eterna. O que precisamos fazer é entregar a nossa vida a Cristo. Ele se compadece de nós. Você tem problemas na sua vida? Clame ao Senhor. Ele se compadece de você.